Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar nosso estudo de limites. Já deixei naquele link do Dropbox para vocês o gabarito da primeira resolução com a primeira lista de vocês, a lista que foi deixada na semana passada. E hoje eu vou deixar mais uma lista para vocês. E na próxima semana eu vou disponibilizando. Uma semana depois eu disponibilizo o gabarito só para vocês conferirem o resultado. Hoje nós vamos continuar o estudo do limites. Voltando, porque é tão importante estudar esse conceito de limites. Como eu falei para vocês na aula passada. A segunda parte do curso, todo o cálculo diferencial integral, baseia-se basicamente no estudo de derivadas integrais. A derivada procura a inclinação da reta tangente de um certo ponto, para passar a variação, e a integral faz o cálculo de áreas abaixo de uma certa curva. E todo estudo de derivadas e o estudo de integrais, ele consiste no estudo, na aplicação de limites. Então, por isso que é importante que nós sabemos calcular bastante, sabemos calcular muito bem o limite, principalmente quando vai para zero, para infinito, para menos infinito, que é o que nós estamos fazendo nas aulas passadas. Pode fazer. Então, ó, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês da aula passada e a gente entra no conteúdo, no tópico novo. Na aula passada, pessoal, basicamente, o que nós estudamos? Estudamos o limite ali quando um x... Deixa eu pegar minha caneta. Aqui, ó. Meu x, ele cresce nessa direção. O que nós percebemos? Que o valor da função, que é dado por essa cor azul aqui, pela retinha azul, verde, ó, ela se aproxima cada vez mais de zero. Então, ó, se eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, 1 sobre x. E essa função, esse x está crescendo muito, esse valor tende para zero. Nós trabalhamos com alguns problemas práticos e aplicados, bem simples, para esse conceito ficar bem claro para todos. Por exemplo, se eu tenho R$1 e divido entre uma pessoa só, cada um fica com R$1. Se tem R$1 e divido com 10 pessoas, cada um vai ficar com 10 centavos. Se eu tenho R$1 e vou dividir com 100 pessoas, cada um vai ficar com 0,01 centavo. Então, à medida que esse camarada aqui de baixo, aqui esse x, ele cresce, ó, esse camarada aqui tende, ó, cada vez mais para zero. E o comportamento dele é o quê? Ele fica cada vez mais próximo desse número zero. Até aqui, pessoal, lembraram? Então, basicamente foi isso que nós vimos na aula passada. E eu deixei para vocês uma lista de exercício. Além desse aqui, tinham mais 3 exercícios, pessoal. Vocês todos fizeram? Pessoal, fizeram a lista? O que vocês acharam? Deixa eu abrir aqui. Então, o primeiro exercício ali, ó. A gente pode utilizar logo o resultado de cara. Isso aqui dá igual a 0. E depois, qual que é o procedimento que nós adotamos para concluir isso? A gente separa ali, por exemplo, aqui como limite a soma dos limites, ó. Limite de 5, mais o limite de 1 sobre x, mais limite, mais 3 vezes o limite de 1 sobre x quadrado. Nós separamos esse limite aqui, ó. Por quê? Porque nós sabemos que esse resultado aqui tende para zero, esse resultado aqui tende para zero. Logo, o limite fica só o limite de uma constante aqui, ó, que dá 5, naquele caso ali. E quando eu tenho aqui, ó, um limite um pouquinho mais diferente, ó, que eu tenho ele em forma de fração, o que eu posso utilizar? Posso usar aquela propriedade que o limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, eu posso reescrever isso aqui como
Mas se eu simplesmente substituir, eu vou cair numa determinação matemática, vai ficar infinito sobre infinito. Então, para tirar isso, o que eu faço, pessoal? Eu vou olhar o camarada aqui, ó, que tem o maior grau, no caso x, e vou colocar ele em evidência. Ó, falando em outras palavras, eu vou dividir toda a expressão por x. Então, ó, quando eu dividir toda a expressão por x, o que eu fiz? Eu dividi por x, ó. Por que x, pessoal? Porque x é a minha potência com a minha maior potência. Aqui corta com aqui, então aqui corta com aqui, então vai ficar só 2, mais 1 sobre x, dividido por 1, mais 3 sobre x. Ah, esqueci de botar o limite aqui. Limite, né? Logo, pessoal, essa parte aqui vai tender para zero, essa parte vai tender para zero também. Esse limite todo vai resultar em 2. Deixa eu mostrar para vocês, o gabarito dessa questão dessa lista tá pronto. Depois eu vou deixar aí para vocês. Aqui. Vou deixar a aula gravada assim, pessoal, lá na plataforma do YouTube. Não, a lista 4 é da aula de hoje. É que essa aula, eu já preparei ela, o conteúdo dela foi ministrado para a turma da manhã, da noite, que eles estão uma aula adiantada que vocês. Porque não é feriado, né? Vocês tiveram um feriado no meio. Então, essa aula é igual a aula que também já está lá no canal do YouTube. A aula de hoje. Eu estou revisando o conteúdo da aula passada, para a gente lembrar. Então, aqui tem a listinha de vocês, eu fiz passo a passo. Já está lá no link do Dropbox. Eu aconselho que vocês, ó, deem uma olhadinha e refaçam ela, os exercícios que vocês erraram. Vocês tentem entender bem o que vocês erraram, e fazer bem passo a passo, para não ter perigo de ninguém errar. Ó. Resolvendo ali, por exemplo, o exercício I, que é um pouquinho diferente. O exercício I, ó, a maior potência está ali na parte de baixo, ó, x², tá vendo? Então, quando eu dividir tudo por x², aqui eu vou ter zero sobre alguma coisa. Então, quando a gente tem um denominador que tem uma potência maior no denominador, a potência maior está aqui na parte de baixo, isso sempre vai acontecer. Então, a gente sempre vai ter um resultado ali, ó, que o limite dá igual a zero. A gente tem algo semelhante a isso. Beleza. Então, agora que nós já tratamos de limites no infinito, a gente vai tratar de limites quando o x agora tende para infinito, pessoal. Então, voltando lá na minha expressão na aula de hoje agora. A gente vai tratar, quero conceituar para vocês o conceito de limites infinito, pessoal. Agora, notem que o meu ponto de acumulação, que é aquele x que tende para alguma coisa, aquele ponto de acumulação, o x tende para um ponto A. Até agora, há pouco a gente estava trabalhando quando o x tendia para zero, para mais infinito. Agora, esse x aqui, ele tende para mais infinito. O resultado dele não é um resultado válido, igual a gente encontrou agora. O resultado válido que eu digo, um número, uma constante, igual a 2, igual a 3, um L. Agora, o nosso limite, o resultado, ó, ou dá mais infinito, ou dá menos infinito. Onde que a gente pode perceber isso? Um resultado semelhante com esse. No mesmo gráfico da aula passada, se a gente tomar o x, o ponto de acumulação, travou aqui. Voltou. Se a gente tomar o x, o nosso ponto de acumulação, ó, na aula passada nós pegamos o x e fizemos ele crescer para esse lado aqui, ó, para infinito. Só que se eu fizer de uma maneira diferente, se eu pegar esse x aqui, ó, fazer ele crescer para esse lado aqui, ó, que é o que está fazendo. O x está crescendo para esse lado aqui. O que acontece, pessoal? Notem que esse gráfico aqui, ó, uma função que ela tem uma assíntota. O que significa essa assíntota? Que esse valor vai chegar bem próximo ali, ó, ela está crescendo para esse lado aqui.
bem próximo de zero. Vai ir lá para cima, só que ela não vai chegar a zero. Com isso, pessoal, nós concluímos o quê? Que quando o x, ó, tende pela direita do ponto zero, por que é só pela direita, pessoal? Porque eu tenho um ponto de acumulação ali que tem uma descontinuidade, lembrando da aula passada. Então, a função não está definida no ponto zero. Mas quando o x está chegando perto de zero, a função está chegando perto de um valor muito grande. A gente fala que o valor, ó, que a função aqui está chegando perto de um valor muito grande, que é esse infinito. Então, ó, se eu tenho essa função aqui, qual que é a diferença da aula passada? Na aula passada, esse ponto de acumulação aqui, ó, não era zero, era mais infinito. Na aula passada, nosso x estava crescendo nesse sentido aqui. Nosso x estava crescendo nesse sentido aqui. Agora nós estamos nos aproximando do x por esse lado aqui, pela direita, e x está se aproximando do valor zero. Quando o x se aproxima do valor zero, nosso valor tende para um valor muito grande. Faz sentido? Olha, aqui tem um gráficozinho da função 1 sobre x. Ó. À medida que x se aproxima de zero. Se eu pegar x igual a meio, eu vou ter 2. Se eu pegar 1, estou fazendo a expressão, 1 sobre x. Pegar 1 sobre 100, eu vou ter o valor 100. Então, percebam que a minha função está crescendo de maneira bem rápida. Ó. Então, à medida que meu x tende para zero, essa função aqui chega cada vez mais perto de zero, só que ela vai lá para infinito. Ó. Quanto mais próximo desse número zero aqui eu vou tomar, maior o cara vai estar lá em cima. Então, pessoal, o que nós concluímos? Que quando a minha função tende para zero pela direita dessa função aqui, o nosso limite tende para um valor muito grande, tende para infinito. Dúvidas, pessoal? Conseguiram perceber a diferença da aula passada? Na aula passada, nosso x crescia para esse valor aqui. Então, ele tendia para cada vez mais aqui para zero. Agora, ele está crescendo para esse lado aqui, está tendendo para zero, ó, pela direita. Então, por isso, ele tende cada vez mais para mais infinito. E se eu pedisse para vocês o cálculo dessa função para quando o x tende para zero pela esquerda, quando o x tendesse para zero pela esquerda. Essa função aqui, ó, tenderia para menos infinito. Vou deixar na lista de vocês isso daqui. Essa função aqui, ó. À medida que x se aproxima pela direita, ó. A função tende para mais infinito, ó. E à medida que x se aproxima de zero pela direita, então tá vindo para cá, ó. O que está acontecendo com a minha função? Tá indo lá para menos infinito. Vai lá para menos infinito. Isso que está acontecendo ali no gráfico dessa função. Então, agora eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, primeiro ali, pessoal, para calcular o limite de x. Pensem comigo, eu tenho um ponto de acumulação que agora tende para infinito. Quando nós tínhamos uma função e a função dependia só de x, a função era assim, ó, limite quando x tende para de x, isso aqui era o próprio ponto de acumulação A. Por exemplo, se o limite de x tende para 5, de x eu ia lá, simplesmente substituir o ponto. Então, pessoal, basicamente o conceito aqui, ó, é o mesmo. O que nós vamos fazer? Substituir o ponto. Por que eu estou podendo fazer isso, pessoal? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou supondo que existe um epsilon maior que zero. Se a gente tomar um gama bem próximo desse valor, a gente vai ter essa identidade preservada, que é a definição lá formal de limite bonitinha. Mas, ó, na prática, pessoal, é simplesmente como se fosse substituir. Então, seguindo, ó, meu próximo exemplo. E a função aqui x quadrada, pessoal? Mesmo esquema. O que eu vou fazer? Vou substituir a função aqui. Vou tentar colocar 1 em evidência. Coloquei esse x em evidência. Ficou o quê? X vezes x
infinito sobre infinito vezes infinito é uma determinação matemática, mas a gente coloca esse camarada aqui em evidência, resolve o que pode, tira a indeterminação, dá mais infinito também. Ó, aqui, pessoal, tem outro exemplo para vocês. Então, ó, tem um polinômio ali, esse x está se aproximando de mais infinito, então ele está crescendo muito. É uma parábola, então está crescendo muito lá, para aquele lado lá, tá indo pra, x está indo para infinito, para mais infinito dessa função. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar aqui, vou colocar esse camarada em evidência, vou olhar o maior grau aqui, posso colocar ele em evidência. Só um momento. Quando eu coloco esse camarada em evidência, é a mesma coisa de dividir para todo mundo por ele, pessoal, por x quadrado. Então, aqui ele tem um passo a mais. Então, esse camarada aqui é o meu termo de maior grau. Então, dividindo todo mundo por esse termo, ó, fica 3x quadrado sobre x quadrado menos 5x dividido por x quadrado mais 2 dividido por x quadrado. Esse x aqui, ó, posso cortar esse x quadrado, por isso que aparece o 3 sozinho aqui. Esse quadrado aqui posso cortar com esse aqui, por isso que aparece só 5 sobre x. E aqui eu tenho que deixar dessa maneira mesmo. Por que é conveniente fazer isso, pessoal? Porque dessa maneira, ó, fazendo isso, eu posso usar aquelas propriedades de limite e separar os limites, ó. Posso separar isso aqui em x quadrado vezes 3, menos o limite de 5 sobre x, mais o limite de 2x quadrado. Por que, pessoal, que é importante fazer isso? Dessa maneira eu tiro a minha indeterminação matemática, porque o limite disso aqui tende para zero, e o limite disso aqui também tende para zero. Então, vai ficar só x quadrado vezes 3. Então, vai ficar só como se fosse infinito vezes 3, que dá o infinito. Então, a gente coloca os camaradas ali em evidência. Quando eu coloco em evidência, dividir pelo maior termo mesmo. Dúvidas, pessoal, em relação a esse exercício? Por que eu não posso substituir logo de cara o infinito ali? Vai ficar infinito menos infinito, infinito mais infinito. Não tem sentido, pessoal. O que é infinito mais infinito? Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas indeterminações. E quando a gente chega nessas indeterminações, a gente tem que fazer o quê? Ou usar fatoração, ou usar algum processo algébrico para eliminar isso. E por que nós colocamos esse camarada ali, dividimos todo mundo por x quadrado, ou colocamos esse x quadrado em evidência? Porque dessa maneira vai aparecer vários fatores assim, ó. Alguma coisa sobre x, e a gente sabe que x está tendendo para infinito. Logo, a gente pode utilizar o resultado da aula passada e concluir que esses camaradas tendem para zero. Dessa maneira, tudo aquele o segundo e o terceiro termo ele tende para zero, fica simplesmente x quadrado vezes 3. Opa, travou. Mais um exemplo, pessoal. Então, ali eu tenho um polinômio. O que eu fiz? Eu vou colocar o grau de maior termo em evidência em cada um deles. Por quê, pessoal? Dessa maneira, eu vou conseguir tentar eliminar alguma coisa e vou ter vários fatores onde eu posso usar aquela propriedade de limites que fala
Aquela propriedade, aquele limite que 1 sobre x, quando x tende para infinito, dá a zero. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, o primeiro passo é identificar os termos de maior potência. Então, aqui eu tenho, ó, x ao cubo no numerador e x ao quadrado no denominador. Então, vocês vão fazer o quê? Vamos colocar esse camarada em evidência. Coloquem ele lá em evidência. Um tempinho para vocês fazerem. Lembrando que eu tenho que sair da indeterminação. Colocando x ao cubo em evidência. Professora, desculpa interromper. O que tem que pôr em evidência é sempre o mesmo valor, né? Ali, por exemplo, seria o x ao cubo. Isso? Você tem que eliminar a indeterminação. Se você colocar só aquele elemento, se você colocar o x ao cubo em evidência, nesse caso, você não vai acabar com a tua indeterminação, porque vai ficar infinito sobre infinito ainda. Então, quando você tem... não é uma receita de bolo, mas você sempre pode fazer isso quando quando consegue sair de uma indeterminação. Só que nesse caso, você não vai conseguir sair de uma indeterminação se você dividir os dois por x ao cubo. Porque daí aqui você vai ficar dividindo por zero se você fizer isso. E você não pode dividir por zero. Se, por exemplo, você pegasse o x ao cubo aqui e dividisse todo mundo por x ao cubo, aqui embaixo, nessa parte aqui, ficaria, ó, 2x ao quadrado dividido por x ao cubo, concorda? Mais x dividido por x ao cubo, mais 1 dividido por x ao cubo. Concorda? Sim? Esse Sim, cubo até aí sim. aqui some com esse camarada aqui, fica só o cubo. Aqui some, fica só 1 e aqui fica o quadrado. E aqui fica o cubo mesmo. Só que daí, se você fizer isso, o que vai acontecer? Essa expressão vai tender para zero, essa expressão vai tender para zero, e essa expressão aqui também vai tender para zero, concorda? Sim. Você pode dividir por zero? Não pode, lembra? É que eu tava achando que tanto embaixo quanto em cima teria que colocar em evidência o mesmo valor, entende? O mesmo x. Não, esse é um método que você pode utilizar, só que não, como eu te falei, nem sempre você vai conseguir fazer ele. Na lista passada você consegue resolver todos os exercícios assim, porque você não cai em nenhuma indeterminação. Só que nesse caso você cairia. E em quais casos, quando que você consegue identificar isso? Quando o termo que você tem aqui em cima, ó, o termo de maior potência, tá no numerador, e você usar ele como referência, isso sempre vai acontecer. Entendeu? Tá, entendi agora. Por que você não pode colocar, dividir todo mundo por x ao cubo? Porque se você dividir todo mundo por x ao cubo, vai aparecer uma indeterminação do tipo, alguma coisa sobre zero, e você não pode, entendeu? É por isso que você não pode fazer isso. Tá, beleza. Então, basicamente, sempre ali que o limite, o x tender para mais infinito, o resultado vai ser mais infinito. E quando Não, pode ser que resulte em zero. Pode ser que resulte em zero também. só coincidência. Sim. Sempre que aparecer, por exemplo, alguma coisa multiplicando, ó, o que eu tenho que ter, ó, tem uma constante multiplicando o infinito. Então, isso é infinito. Mas só que você não pode ter, ó, infinito sobre... Se a gente simplesmente substituir isso aqui, ó, infinito mais infinito, ficaria infinito sobre infinito. Concorda? Isso aqui, ó, não passa, uma determinação matemática. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer algum algebrismo para tentar eliminar isso. Percebe que quando eu coloco esses elementos aqui, ó, em evidência, aqui aparece só o x vezes tudo isso daqui. O limite daquilo tudo ali, ó, dá meio. Por quê? Porque essa parte tende para zero, essa parte aqui também tende para zero, essa tende para zero e essa tende para zero. Então, ficou infinito vezes uma constante. Daqui a pouco a gente chega nas propriedades, se eu não pulei as propriedades. Deixa eu voltar ali, para ver se eu não pulei as propriedades. Não pulei não.
para frente mesmo. Aqui, ó, tem mais um exemplo e daí tem as propriedades. Deixa eu te mostrar a diferença, deixa eu abrir a lista de exercício, desse exercício para um exercício da aula passada. Ó, por que eu não posso colocar, nesse caso aqui, o x ao cubo em evidência? Porque daí eu ficaria com uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. É de alguma coisa sobre 0, e eu não posso ter isso. Deixa eu pegar o gabarito aqui. Aula passada. O exercício, os últimos exercícios da lista, eu não lembro se era dia. Aqui, ó. Ó, a maior potência está no denominador, tá vendo? Se a maior potência estiver no denominador, eu posso dividir por esse termo. Por quê? Porque daí vai ficar 0 sobre alguma coisa. E 0 sobre alguma coisa, tudo bem dividir. O que não posso dividir é alguma coisa por 0. Então, você sempre toma como referência a maior potência. Daqui a pouco vai cair. A maior potência se esse cara estiver no numerador. Se ele estiver no denominador, você tem que fazer um outro processo. O que você não pode... Agora eu entendi. O que você tem que tentar fazer sempre? Tem que eliminar a indeterminação. Você não pode fazer alguma coisa que cai em outra indeterminação, porque daí vai ser um problema para você. Ó, nesse caso aqui, sempre que acontecer isso, ó, isso aqui é da aula passada, sempre que eu tiver o denominador maior, com a maior potência na parte de baixo, isso sempre vai tender para 0. Por quê? Quando eu dividir todo mundo aqui, ó, por x quadrado, em cima e embaixo, ó, por x quadrado, aqui em cima, nessa parte de cima aqui, ó, vai dar 0. Só que nesse exercício da aula que eu mostrei para vocês agora há pouco, voltando lá. Ó, aqui. Maior potência é x ao cubo. Então, se eu colocar o x ao cubo em evidência, vai ficar x ao cubo dividido por x. Então, vai aparecer 1 sobre x embaixo. E todo mundo vai ficar dividindo por x. Então, toda essa parte aqui vai tender para 0. E daí eu teria uma indeterminação, entendeu? Por isso, eu tenho que usar uma outra ferramenta. Agora sim, prof. Ficou claro? A lista de vocês tá bem longa até. Vocês não vão conseguir fazer ela até a nossa próxima aula é sexta-feira. Não sei se vai dar tempo, mas pelo menos a primeira parte vocês têm que fazer até sexta-feira, que deve ficar mais claro ainda. E tentem fazer, pessoal, porque ó, as próximas provas se baseiam basicamente nessas listas de exercícios. É importante que vocês façam. Mesmo que a prova seja online, talvez, ou coisa parecida, é importante que vocês dominem bem esse conteúdo, porque a gente precisa muito dele em cálculo 2. Deixa eu limpar aqui. Aqui, esse exemplo aqui nós não fizemos. Fizemos esse aqui. Mas é o mesmo esquema, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem depois a lista de exercícios. Depois vocês olham. Então, aqui eu tenho alguns teoremas, ó, sobre isso que você estava me perguntando. Sempre vai dar mais infinito ou mais infinito? Não, pode ser que ele não dê infinito ou 0. Pode ser que ele dê menos infinito também. Aquele outro exemplo, a gente tem a possibilidade de tender para 0. Ó, aqui eu tenho, na propriedade A, tem um limite que tende para em mais infinito e um que tende para menos infinito. Se eu somar, pessoal, tem sentido, ó. Infinito mais infinito, continua infinito. E se eu fizer a multiplicação, continua infinito também. Notem que os dois tendem para mais infinito. Se uma função tende para um valor fixo, por exemplo, 5. Uma função tende para 5 e a outra tende para mais infinito. Se eu multiplicar as duas, pessoal, 5 vezes infinito, vai continuar infinito. E 5 vezes menos infinito vai continuar menos infinito.
Aqui, ó, eu tenho a multiplicação de duas, vocês têm que considerar o sinal aqui, ó. Você tem uma função que vai para menos infinito, uma que vai para mais infinito. A multiplicação delas, ó, vai para menos infinito. É como se fizesse o joguinho de sinal com infinito com menos infinito. Se eu tenho aqui, ó, uma função que vai para um valor L. Esse L é um fixo, pessoal, é 10, por exemplo. Então, se uma função vai para 10 e a outra vai para mais infinito, a soma das duas continua indo para infinito. Igual eu falei, 10 mais infinito continua infinito, né, pessoal? Continua indo para mais infinito. Essa propriedade é bem semelhante a essa propriedade ali. Só separaram as duas. Se eu tenho aqui uma função que vai para menos infinito e uma que vai para L, o resultado vai para menos infinito. Se eu tenho uma função que vai para menos infinito, a outra vai para menos infinito, a soma das duas vai para menos infinito. É como se fosse continha de número negativo. Menos 10 dá menos 20, continua negativo. Continua negativo. Mas se eu fizer a multiplicação das duas, ó, tem o jogo de sinal daí, pessoal. Daí fica mais infinito. Parece confuso a gente falar de mais infinito, menos infinito, jogo de sinal, mas é o que ocorre. E se eu tiver, pessoal, uma função, ó, que uma tende para um valor L, que é um valor finito, e outra para menos infinito, o resultado aqui, a multiplicação das duas vai tender para menos infinito e para mais infinito, dependendo do valor de L. Se L for positivo, continua negativo. E se o L for positivo, continua negativo. E se o L for negativo, fica menos com menos, por isso dá mais. Que é esse resultado aqui. Esse resultado aqui. Então, ó, basicamente, a gente conclui que na aula de hoje a gente vai chegar a valores ou mais infinito ou menos infinito. O conceito mesmo para a aula de hoje é limites que tendem para esses valores aqui. E o que a gente faz? A gente tenta encontrar uma indeterminação. A gente não pode ter as indeterminações. Então, a gente tenta, de alguma maneira, algébrica eliminar. Nós já sabemos calcular, por exemplo, vários limites onde tinha indeterminação. A gente usava aqueles produtos notáveis. A gente pode usar o processo de radiação também, que é uma lista de vocês tem a radicação, que é multiplicar pelo conjugado. Lista de vocês. Ou então fazer esse esqueminha, colocar um camarada em evidência. Então, quais são as indeterminações que eu tanto falo para vocês, pessoal? Eu dividi elas aqui em algumas, ó. Por exemplo, infinito mais menos infinito. Nessa primeira indeterminação, o que eu estou fazendo, pessoal? Estou somando um número menos ele. Por exemplo, mais 10 menos 10 dá o quê? Dá zero. Todos concordam? Só que menos infinito, pessoal, não dá zero. Isso aqui dá uma indeterminação. Deixa eu ver aqui, ele tá me perguntando alguma coisa no chat. Mais ou menos infinito, algum número. Precisa. O Gustavo tá perguntando se sempre tem que escrever o limite. Tem que carregar isso, pessoal. Só que se vocês quiserem fazer logo de cara e colocar o resultado, vocês podem. Tô fazendo passo a passo, mostrando todas as propriedades, para vocês saberem de onde que tá vindo tudo isso. E se for necessário rever, essa aula ficar mais claro. Na lista de exercícios eu também escrevi passo a passo o que eu estava fazendo, coloquei algumas observações com uma caneta diferente para ficar bem sempre didático. Para a direita é sempre mais infinito, para a esquerda é sempre menos infinito. Sempre. Pensem que é como eu estou olhando isso aqui lá no nosso plano cartesiano, ó. Nossa, esse aqui não parece um plano cartesiano. Então, ó, ele tende para... Aonde que ele tende para mais infinito? Quando ele cresce para lá, ele está indo para mais infinito, está indo para mais infinito. Está indo para menos infinito, está indo para menos infinito. Pelos eixos mesmo. Então, aqui ele está indo para mais infinito. Aqui ele também está indo para mais infinito, só que pelo eixo X. Aqui ele é mais infinito. Opa, menos infinito, menos infinito. É com base no plano cartesiano mesmo, que nós estudamos na geometria analítica. O resultado sempre vai dar mais infinito ou menos infinito. Isso vai depender ali do elemento que você tem no teu polinômio.
Na aula passada, eu mostrei para vocês que tinha alguns limites que tendiam para menos infinito. E quando a gente colocava, quando o denominador ele tá maior e menor em cima, quando a gente faz essa divisão, ele tende para zero, e se ficar zero sobre alguma coisa, fica zero. Então, as alternativas que você tem é ou dá mais infinito, ou dá menos infinito, ou dá zero, porque o elemento ali de cima vai tender para zero. Então, igual eu mostrei para vocês na aula passada, e mostrei nesse exemplo. Se o polinômio é maior, de maior grau, está no denominador, significa que a função vai para zero, assim, intuitivamente. Porque é como se a função de baixo puxasse muito mais, né? Ela tem um polinômio, ela, por exemplo, está ao quadrado e a função de cima está só com x, então aquela lá tem mais peso, então vai ficar uma coisa que pode ser grande, só que dividido por uma coisa bem maior. Então ela tende para zero também. Então os resultados sempre são ou zero, ou mais infinito, ou mais ou menos infinito nesses casos. Assim, para esse tipo de limite aqui. Quando a gente tem o denominador maior em cima, a gente consegue colocar ele em evidência e consegue encontrar um valor diferente desses. Quando a gente tem o denominador maior embaixo, e essa função está tendendo para mais infinito ou para menos infinito, ou ela dá zero, ou ela dá mais infinito, ou dá menos infinito. Esse slide já está lá no Dropbox.